Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o STF querendo contratar influenciadores. Olha que coisa, o STF está caindo na mesma armadilha que cai o governo Lula. Ah, o STF está com uma imagem muito ruim na população brasileira. A gente falou sobre isso num vídeo ontem, né? Que só 16% dos brasileiros aprovam o trabalho de ministro do STF, segundo a pesquisa. A gente falou sobre isso extensamente num vídeo ontem, e o STF concluiu que é porque eles não conseguem conversar na internet. Não temos que contratar influenciadores para falar bem do STF, para ajudar nisso daí. Vão cair na mesma roubada que o governo Lula. O governo Lula também tinha essa impressão, não, porque como é que pode? O povo não gosta mais da gente, porque a gente está fazendo igualzinho que a gente fazia antes, as roubadas, tudo que a gente fazia antes, só que agora eles percebem que a gente é uma cambada de inútil, né? Pois é, exatamente, esse é o problema. Agora as pessoas percebem, as pessoas têm muito mais informação hoje do que tinham há 10, 20 anos atrás por conta da internet. É isso que muda a coisa. A quantidade de informação que circula sobre essa coisa toda. Achar que vai ser a linguagem, que tem uma linguagem atraente, vai fazer o STF, vai fazer as pessoas gostarem do STF, não, beleza, eles vão gastar dinheiro com isso à toa. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Siga-me os Bons, Bananinha Não Tem Ombro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou sobre essa pesquisa ontem que mostrou que só 16% dos brasileiros aprovam o trabalho dos ministros do STF, ou seja, só uma pequena micro maioria, 42% querem, discordam do STF, estão com raiva do STF, acham que o STF está fazendo merda, e isso é um perigo para o STF, como eu expliquei para vocês no vídeo de ontem. Por quê? Porque embora o STF não seja um partido político, não seja influenciado diretamente pela política, né? Os ministros não são eleitos, eles não precisam se preocupar em ganhar voto, todos eles vão ficar até o fim da vida útil deles, aos 75 anos de idade lá no STF, e depois vão se aposentar regiamente, entupindo o cu de dinheiro, e então não tem problema nenhum, eles não precisam se preocupar com política, né? Só que é aquela conta que eu falei para vocês, né? A conta que eu falei para vocês, que esse pessoal no início descartava totalmente, que não tem problema nenhum não gostar do STF, ninguém gosta de juiz não, e coisa e tal. É muito mais do que não gostar do STF, o pessoal está revoltado com o fato do STF estar se metendo em tudo. Né? Enfim, a gente já falou sobre essa pesquisa, né? E qual que é o problema disso para o STF? Que já estão começando a ver isso, eu tenho falado aqui há algum tempo. Vai chegar 2026, quem vai ganhar a eleição para senador, para deputado e para presidente da República vão ser justamente os candidatos que se mostrarem mais anti-STF, mais anti-Lula e anti-STF. Eu acho que só vai ter um nome para presidente, é o Bolsonaro, ou se o Bolsonaro for proibido de participar da eleição, o nome que o Bolsonaro indicar. Então, ou seja, eles estão vendo essa roubada. Um bolsonarista vai ganhar a próxima eleição e vai fazer uma maioria folgada no Senado a ponto de poder até fazer o impeachment de ministro do STF, né? Então essa é a situação. O STF já percebeu que isso é um problema para eles podem ser ameaçados em 2027 justamente como a revolta política por conta disso. Só que aí eles estão encucados. Como é que só 16% dos brasileiros que aprovam os trabalhos? Não é possível. A gente faz tudo tão certinho. A gente sempre fez assim. E, de novo, eles não estão errados. Eles sempre atuaram assim, tá? Eles têm ficado mais políticos, né? Têm entrado mais em questões políticas. Mas isso é o desespero da esquerda. Porque antes a esquerda conseguia tratar esses temas todos na área política. Como agora a esquerda não tem mais maioria em lugar nenhum, não tem mais corações e mentes das pessoas, eles tentam se segurar na justiça. Mas, de novo, é um absurdo isso, né? E aí, o que acontece agora? Ninguém gosta do STF mais. Qual que é a visão deles? A mesma percepção idiota que o Lula teve de que o problema é a comunicação. O problema é que a gente fala aquele juridiquês e coisa e tal, que o povo não entende, então a gente precisa explicar para o povo o que a gente está fazendo aqui, né? Aí eles decidiram chamar um monte de gente, decidiram chamar esse tal de Misael, como é que é o nome dele? Misael da Silva, que ele interpreta advogado de Alexandre de Moraes nas redes sociais e tem uma conta com 3 milhões de pessoas. Eu confesso que eu não conheço. Eu conheci o Misael Isidoro, que era o advogado do Joaquim Teixeira. O Misael da Silva eu não conheço, mas diz que é uma influência que tem um monte de gente que sai fazendo pergunta na rua e coisa e tal.
Bom, esse aqui é o Misael Isidoro, não, Misael da Silva, lá, acho que é João Pessoa isso aqui, pô, parece o Rio de Janeiro isso daqui, não sei onde é que é isso daqui não. Enfim, ele tá aqui com a terninho dele na praia e coisa e tal, e aí parece que ele foi convidado aqui na própria rede social aqui. Ele estava fazendo uma reportagem, um vídeo dele qualquer, e o STF colocou aqui, ó, Dr. Misael, advogado de Alexandre de Moraes, por favor, checar seu inbox da melhor forma e coisa e tal. E aí, ou seja, estão querendo que ele vá lá no STF no dia... em agosto. Em agosto parece que vai ter um evento lá em que eles pretendem conversar com influenciadores, eles querem, né, conversar com influenciadores, que é dia 13 e 14 de agosto, com a presença dos ministros, e ele vai ser um dos influenciadores que foi chamado ali. Eu não sei qual é o tipo de material que ele faz em termos de internet, eu imagino que não seja crítico ao STF, por isso que ele foi chamado nessa história. Não é a primeira vez que o STF faz isso aqui, ó. Barroso pede para ser convidado por influenciadores para melhorar a comunicação. Então ele está achando que ele vai melhorar a comunicação do juiz. É esse que é o problema do pessoal, né? E, de novo, eles estão errando da mesma forma que o Lula errou. A comunicação na internet do Lula é uma bosta? Sim, a comunicação do Lula na internet é uma bosta. O pessoal do PT não é especializado nisso. O pessoal do PT é iniciante nessa porcaria, não sabe nem o que está fazendo. Então, realmente, a comunicação do PT é uma bosta. Mas não é esse o problema. O problema é que a internet tem mais informação do que você tinha antes. Então, o trabalho de você fazer a comunicação é muito mais complexo. E aí, o que acontece? O Lula continua querendo usar os mecanismos anteriores, as palavras-chave anteriores, os chavões, as palavras de efeito anteriores. Isso não resolve mais o problema. Quando você tem um público mais educado, mais informado sobre o que está acontecendo, isso se torna mais complicado, né? É lógico que eles vão culpar a internet, vão dizer que não, que absurdo, o problema é as fake news e coisa e tal. Não, o problema não é as fake news, o problema é a verdade. Fake news você tira de letra, fake news você resolve com, fácil isso daí. E fake news tem dos dois lados, eles também fazem mentira também o tempo todo. Então não é esse o problema é a coisa em si. Eles não percebem isso. E o STF está embarcando na mesma situação. O STF tem realmente uma dificuldade de linguagem com o povo? Eu não tenho dúvida que tem. O STF, de fato, fala juridiquês e quem não é da área pode ter dificuldade de entender até coisas mais simples, né? Eu volto e meio explico para o pessoal aqui alguns termos, algumas situações do mundo jurídico, porque, né, eu sou advogado, eu tenho algum conhecimento nisso aí, não sou nenhum super especialista nisso, mas, porra, estudei direito, advoguei durante muito tempo, hoje em dia eu ainda tenho meu OAB, mas não advogo mais. Mas coisas que são mais ou menos óbvias e que o público em geral não sabe, né? Eu sempre insisto nesse troço que o pessoal fala que não, deu 48 horas para responder como se fosse uma coisa. Não, isso é padrão, isso é normal, todo mundo dá esse horário para responder, isso aí não quer dizer nada no final das contas, não faz diferença nenhuma. Mas enfim, o ponto é esse. Esse pessoal poderia ter uma comunicação melhor? Poderia. Se tiver uma comunicação melhor, vai resolver o problema de imagem do STF? Não, não vai resolver o problema de imagem do STF. Porque, olha só, o próprio Barroso fala aqui, ó, nós estamos tentando melhorar a imagem, a comunicação com a sociedade e usar uma linguagem mais simples, né? Vocês sabem que advogado gosta de falar difícil exatamente porque isso é uma arma, né? Uma artimanha que o advogado usa, né? Quando você está argumentando com a outra parte, quando você está... em última análise, é trabalho do trabalho do advogado é argumentar. Você já parou para pensar isso? Você vê esses argumentos, essas discussões que tem entre duas pessoas aí na internet, o pessoal fazendo argumentação, discussão, né, debate, né? Em última análise, o trabalho de um advogado é isso. Você, o advogado da outra parte, e vocês vão argumentar ali. E uma das alternativas que você tem para ganhar um debate é usar palavras que o outro lado não saiba. Porque aí o outro lado fica na defensiva, eu não sei o que isso significa, se eu entregar que eu não sei o que significa, eu fico como menos conhecendo a coisa, se eu assumir uma coisa e tiver errado, vou parecer um otário. Então, ou seja, você usar uma palavra que o outro lado não entende corretamente, é uma vantagem com o advogado, todo advogado sabe disso. É por isso que você vê esse negócio, não, porque não sei o que lá, né, é indúbio pro réu, e não sei o que lá, esses usos de termos em latim, não sei o que lá, um monte de expressões difíceis. E é justamente isso, é uma estratégia de debate, é uma coisa de debate. Em última análise, um julgamento é um debate entre duas pessoas em que cada um está argumentando por das partes e o juiz vai decidir no final quem é que ganhou, se for um juiz isento, né? Se não for Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes já sabe quem ganhou, já está de um lado, ele está mais de um lado do que qualquer outra coisa, né?
Mas então, essa técnica de usar palavras difíceis, né, isso é técnica de advogado. E com isso acaba os advogados, de toda forma, todo mundo jurídico, usando termos que as pessoas não entendem muito bem, não é do senso comum, é de propósito. No momento que uma expressão começa a ser de conhecimento geral, que todo mundo sabe o que significa essa expressão, ela já não serve mais para o advogado usar ela para tentar botar o outro advogado numa saia justa. Então eles já vão inventar outras expressões, já vão buscar outras coisas, já vão buscar outros aforismos aí, malucos aí para dizer isso daí, né? Então, ou seja, é um truquezinho idiota, é uma idiotice esse tipo de coisa de usar expressões difíceis, expressões que o pessoal não conhece. Mas, de fato, isso dificulta que o povo entenda o que está acontecendo, isso faz parte. Agora, aqui, ó, a importância de uma boa comunicação para que a sociedade compreenda melhor os direitos e decisões da justiça. E esse é o erro dele, porque já existe isso. Eu faço esse trabalho aqui, vários outros influencers fazem esse trabalho de traduzir as idiotices que esse pessoal pare, para explicar para o pessoal qual é o tamanho da lambança que esse pessoal está fazendo nessas decisões deles, né? O povo sabe o que está acontecendo, né? O Supremo, a gente decide coisas desde pesquisas com célula-tronco embrionárias até demarcação de terras indígenas. O judiciário, aqui, repara o ponto, o judiciário passou a ocupar um espaço na vida brasileira que ele não tinha. Esse é o problema, Barroso. O judiciário está invadindo espaços que não são dele. Então, o problema não é o fato de as pessoas não entenderem o que você está falando. As pessoas entendem o que vocês estão falando. E você pode falar assim, Peter, mas você está dizendo aí que o pessoal traduz para o povo a decisão do STF, mas você é crítico do STF, então você traduz de uma forma, né, crítica, né? E é verdade. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar gente lá na esquerda e traduz de outra forma, né? Ou seja, você vai ter... Essa é a beleza da internet. Você vai ter inúmeras pessoas explicando a mesma coisa de vários pontos de vista. E aí cabe a você, meu amigo, pegando essas informações todas de um lado, de outro e coisa e tal, e chegar com tem razão, eu acho que esse lado aqui é o que está certo, eu acho que o STF está fazendo lambança mesmo. Porque se você não acha isso, bom, enfim, deixa para lá. Olha só, isso veio crescendo a partir de 1988, em razão do arranjo institucional brasileiro. Ele está querendo culpar aqui o fato de que a Constituição brasileira foi feita para ser parlamentarista. O pessoal queria parlamentarismo em 1988. Só que não conseguiram. Aí ficou esse esquema meio enjambrado de um presidencialismo que precisa do Congresso e coisa e tal. Mas o problema é o seguinte, de fato, desde 88 tem aumentado a interferência do STF nessas questões. Mas foi a partir de 2013 que o STF, de fato, começou a tomar decisões absurdas que ferem abertamente a Constituição. Eu já expliquei alguns casos aqui, que foi onde começou esse troço, foi com casamento homoafetivo, união estável homoafetiva. Por quê? Porque eu sou contra isso. Não, eu sou a favor, eu acho que tem que casar, todo mundo tem que casar. Só que teria que mudar a Constituição. A Constituição diz abertamente lá na Constituição que o casamento é entre homem e mulher. Mas aí eles entenderam que a Constituição também fala que os direitos do homem são iguais aos direitos da mulher, então isso quer dizer que o homem é igual à mulher, então quer dizer que se está dizendo que casamento é homem e mulher, então é entre homem e homem, mulher e mulher também pode ser, né? E isso não é bem assim, porque você não pode interpretar a Constituição de forma aberta, porque se você começa a fazer isso, você pensar primeiro no princípio do que no que está escrito na Constituição, aí você não tem limite, você começa a interpretar tudo na base do princípio. E foi justamente esse ponto que mudou a coisa toda. De novo, deixando claro, eu sou a favor do casamento homoafetivo, eu acho que tem que ter direito mesmo. O que eu acho é que não poderia ser por decisão do STF. Né? E aí depois disso, aí começou, né? Questão de terras indígenas, marco temporal e não sei o que lá, e que não pode nomear, o presidente não pode nomear o diretor da Polícia Federal, e que não sei o que lá, e ser de direita é crime, e prende todo mundo da direita, e não sei o que lá. Ou seja, você chega num ponto que você começa a pegar as suas ideias políticas e achar que aquilo ali é o que está certo, né? Enfim, aqui ó, ao tentar justificar a ampla atuação do STF, Barroso conversou com influenciadores sobre a importância de alcançar o público jovem, incentivar a diversidade no judiciário com pessoas que se informam sobre a corte. Entre os participantes, criadores de conteúdos para empreendedorismo, saúde e turismo. Então esse pessoal aqui ó, é o pessoal de esquerda que ele está tentando convencer a falar sobre... Mas já tem gente de esquerda que traduz as coisas dele. O pessoal do ICL lá, do Instituto Chupa Lula, já fala, já elogia essas coisas do STF, coisa e tal, e fala a verdade.
O problema não é a comunicação, o problema é a coisa em si. E o STF vai chegar na mesma conclusão que o Lula com o Sidônio lá. Contratou um mega marqueteiro. Não, agora vamos resolver o problema da comunicação. E eu, sinceramente, acho que o Sidônio é um idiota também, não está conseguindo fazer a comunicação de jeito certo com o Lula de jeito nenhum. Está errando do mesmo jeito, continua sendo um dinossauro de marketing que não está adaptado à era atual. Mas, de novo, o problema do Lula não é a comunicação, o problema do Lula é o Lula. E da mesma forma, o problema do STF não é a comunicação do STF é uma bosta? É uma bosta. Vai contratar influenciadores, o advogado do Moraes e não sei o que lá e coisa e tal, isso vai resolver alguma coisa? Não vai resolver coisa nenhuma. O problema do STF é o STF. E, inclusive, nem a questão da censura das redes sociais, porque tá, o Barroso está criticando o voto do Mendonça, porque diz que ele devia ter feito um voto médio para chegar no coisa, agora o voto dele vai ser vencido e ninguém vai aceitar. Um absurdo isso, né? Eu também acredito que vai ser vencido, mas é um absurdo isso. O pior é que o STF vai descobrir que mesmo censurando as redes sociais não vai mudar as coisas, porque eles não estão entendendo o tamanho da mudança que está acontecendo.